Olha eu aqui de novo, gente. Eu queria mostrar esse quadro para vocês. Olha que quadro mais lindo, gente. Ele é muito lindo. Tem uma capela, tem um caminho de pedras ali, ó, que lindo, um lago. Tem montanhas, tem uma casa de campo, um lago ali, ó. Flores, árvores, é a coisa mais linda do mundo. E esse quadro, gente, é um quebra-cabeça que eu ganhei do meu esposo. Ele tem 6.000 peças. Pensa, foi a diversão, né? A hora que a gente tirou tudo aqueles do saquinho para montar e foi muito bom, né? Que eu acho que a gente se uniu mais para montar esse quadro aí, porque tinha dia que a gente ficava o dia inteiro, a gente acordava cedo no final de semana, domingo ou sábado e ficava o dia inteiro montando as peças, né? E às vezes a gente colocava filme para assistir, mas a gente nem assistia, a gente só ouvia e ficava prestando atenção ali. Almoçar era na frente do quebra-cabeça, porque era muito bom, foi muito bom ter montado, ter tido esse momento, né? Um momento em família em que a gente montava o quebra-cabeça. E o que acontece? Tinha dias que a gente via as peças, tinha momentos, né? Vamos colocar assim, que a gente via a peça e já falava, isso é desse lugar. Mas tinha dias que a gente pegava uma peça e ficava assim, um dia, 2 dias sem encontrar o lugar da peça, sabe? E a gente fazia o quê? Deixava de canto quando a gente via que tinha dificuldade para fazer, para montar aquela peça que a gente não encontrava o local dela, a gente simplesmente deixava de lado e focava nas outras peças, né? Naquelas que a gente achava mais fácil de fazer, que a gente via com mais clareza. Mas depois a gente voltava lá naquela outra peça que a gente deixou para a gente ver se a gente encontrava o local dela. E muitas das vezes a gente encontrava e colocava no lugar e ficava lindo. Mas tinha vezes que a gente sentava ali na mesa para montar o quebra-cabeça, para colocar as pecinhas, para encaixar as pecinhas, que a gente perdia o dia inteiro e não encontrava nada. Mas tinha dia que a gente ia, nossa, era tudo mil maravilhas e era uma facilidade, né? A gente montava assim uma parte assim com muita facilidade. E na nossa vida também é assim. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada dia a gente coloca uma peça diferente na nossa vida, né? Cada dia a gente encontra um modo diferente de viver a nossa vida. Aquilo que está nos frustrando, aquilo que está nos incomodando. Às vezes a gente olha tanto para aquilo que a gente não encontra saída, a gente não encontra aonde que está essa parte, aonde que eu tenho que arrumar essa parte que tá tanto me incomodando, né? Às vezes a gente precisa dar uma afastada, deixar de lado aquilo que tá nos incomodando como uma pedra vamos colocar uma parte ali do, do quebra-cabeça, deixar de lado, esquecer um pouquinho dela, deixa ela ali quietinha e fazer as outras coisas que tá no nosso alcance, que a gente consegue fazer. E depois, quando a gente estiver mais descansado, com a mente mais descansada, a gente consegue pegar aquela pedra, aquela peça, aquele algo que está nos incomodando e colocar no seu devido lugar. Então, tem vezes que a gente tem que dar uma afastada de algumas coisas para a gente conseguir colocar as pedras necessárias na quebra-cabeça da nossa vida. E não é feio a gente ter que parar aquilo que a gente está querendo fazer, aquilo que está nos incomodando, deixar ali de lado. Porque é necessário tanto para a pedra, para ela ficar ali descansando aquele momento, ficar ali, porque se a gente fica muito com as coisas na cabeça, focado, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, sabe assim, num desespero e a gente não vê saída, a gente não vê como fazer, como solucionar um problema. Parece que o problema fica maior, mas quando a gente dá uma pausa, a gente refresca a nossa cabeça, consegue pensar com mais clareza, foca em outras coisas, daqui a pouco faz assim, ó, tim, como se o Espírito Santo viesse e desse uma luz. E né? O Espírito Santo dando uma luz com mais clareza para que a gente alcance aquilo que a gente tanto quer. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa parar, pensar qual parte que a gente precisa mexer primeiro nesse quebra-cabeça que é a nossa vida. E cada dia o Senhor vai dando uma estratégia nova para nós lidar com os nossos problemas. E que nós possamos estar bem atentos, que nós possamos, às vezes, deixar de lado algo para a gente ver
no amplo, porque ó, a gente nessa paisagem aqui, a gente tinha uma caixinha de como era montado o quebra-cabeça, mas a gente tinha cada parte separado. Então, às vezes a gente não encontrava a parte certa daquilo, mas quando a gente sai para fora do lugar, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai, tipo assim, vamos colocar assim, a gente está numa ilha. Estamos numa ilha e a gente não consegue ver ela no todo. Mas se a gente está mais para cima, tipo num helicóptero, a gente sai de perto, a gente consegue encontrar aquilo que a gente precisa, a gente consegue ver com outros olhos. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho de cena da nossa própria história, da nossa própria vida, sair daquele momento de turbulência. Para quê? Para que a gente possa encontrar com mais clareza aquilo que a gente precisa enxergar. Até mesmo em nós, viu, gente? Porque nós temos tantas falhas, nós temos tantas coisas que precisam ser mudada em nós, e às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, olhar num todo para a gente conseguir encontrar a peça adequada. Peraí, essa pecinha é aqui, ó. Esse sentimento tá errado, sabe? Essa atitude minha não tá certo. Eu vou colocar no lugar certinho. E aí depois a gente vai montando tudo certinho no seu devido lugar. E é sobre isso, gente. Isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês, que possa fazer muito sentido para você, porque fez muito sentido para mim. Deus os abençoe com muita saúde, muita paz, muito de Deus.